pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai encarar o Botafogo lá no Newton Santos às 7h30 da noite. Esse jogo terá transmissão exclusivamente do Amazon Prime Video. Uma péssima notícia aí, né, cara? Porque é um dos piores lugares que tem para assistir jogos, né, cara? Mas, infelizmente, só vai ter essa transmissão e o Vasco vai enfrentar aí o Botafogo visando, logicamente, entrar no G7, vencer o Botafogo para tentar encostar o mais rápido possível entre os 7 primeiros colocados, para que o Vasco possa conseguir a pré-Libertadores, a tão sonhada pré-Libertadores para a próxima temporada via Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter alguns problemas muito sérios nesse time. O Diniz vai mudar sim o time do Vasco para esse jogo e a tendência é que o Pumita Rodrigues seja titular no lugar do suspenso Paulo Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo de hoje. Também não vamos ter o Nuno Moreira, que também tomou o 3º cartão amarelo, também está fora da partida contra o Botafogo. 2 desfalques de peso, jogadores importantes. O Nuno Moreira, inclusive, gosta de fazer gol no Botafogo, o PH também, né? 2 carrascos aí do Botafogo que não vão estar em campo hoje. Infelizmente, o Vasco aí perde muito com a ausência desses 2 jogadores, né? E o substituto do Nuno Moreira certamente deverá ser o Verratti, jogando como centroavante, ou Andrés Gomes sendo deslocado para a esquerda e o Ryan voltando a jogar como ponta direita. A expectativa é que o Diniz mande a campo o time do Vasco com o Léo Jardim, com o Pumita lá à direita, na lateral direita, a zaga com Cuesta e também Robert e Renan, lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo ainda. Não sabemos se o Barros estará 100% para esse jogo. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o jogador está no mínimo relacionado. Não sabemos se ele vai ser titular do jogo, se ele vai ter condições de atuar os 90 minutos, já que o jogador se queixou de muitas dores após o jogo, a derrota por 2-0 contra o São Paulo, e saiu de São Januário mancando, reclamando bastante da pancada que ele recebeu, e o jogador fez um tratamento e aparentemente não foi nada tão grave assim, e ele pode ficar à disposição do Diniz no jogo de hoje, e esperamos que o jogador consiga entrar em campo, porque sem ele a marcação do Vasco fica muito frouxa no meio campo, e esperamos que ele tenha totais condições de jogar os 90 minutos. Se o Barros puder jogar, certamente o Tietê deverá ser o volante ao lado dele, ou o Hugo Moura, né? Ou se o Barros não jogar, deverá ser Hugo Moura e Tietê, a dupla de volantes. Aí o Diniz tem algumas situações para definir, né? Eu acho que essa situação de volante só será definida quando sair a escalação oficial. Acho que antes disso não tem como a gente cravar que vai ser um ou outro. A possibilidade é 3 disputando 2 vagas, né? Barros, Tietê e Hugo Moura. Se o Barros tiver 100%, o Barros é titular incontestável e o Tietê vai disputar ali com o Hugo Moura. Eu acredito que ele vai de Hugo Moura, hein? Eu acredito que ele pode ir de Hugo Moura porque vai ser um jogador de maior marcação no meio campo. E o Diniz, com certeza, deve tirar algum tipo de lição da maluquice que ele fez no jogo contra o São Paulo, para não deixar o time todo exposto da maneira que ele deixou, sem nenhum volante. Ele colocou o Coutinho como primeiro volante e como segundo o Matheus França, cara. Absurdo, né? Absurdo, completo. E o Vasco praticamente entregou o jogo para o São Paulo devido àquela cagada gigantesca do nosso treinador. E completando o time, Coutinho na armação, o ataque, como eu falei, Andrés Gomes, o Verratti como centroavante e o Ryan como ponta direita. Esse é o provável Vasco. Se o Verratti não jogar, certamente ele deverá colocar o David ou talvez até mesmo o Matheus França jogando ali como um falso 9. Não ficarei surpreso se o Matheus França jogar, mas eu acredito que o Verratti está acima desses aí, na hierarquia vascaína. Ele deverá ser o titular no jogo de hoje, mais tarde, aí, contra o Botafogo. Bom, e para esse jogo aí de hoje contra o Botafogo também vamos ter aí 2 novidades, só que não no time titular, mas também no banco de reservas. Segundo algumas informações, jogadores que não vinham sendo relacionados pelo Fernando Diniz, como o lateral esquerdo Leandrinho e também o Paulinho Paula, deverão voltar aí a serem relacionados e ficarem à disposição do treinador, pelo menos ali para compor o banco de reservas, né? O Leandrinho é um jogador que desde que voltou do Al-Shabaab da Arábia Saudita, emprestado pelo próprio Vasco, não conseguiu render absolutamente nada, né? Não vem jogando, não vem ganhando minutos aí com o Fernando Diniz, e o Diniz optou até mesmo em improvisar o Pumita Rodrigues como lateral esquerdo, ao invés de usar o Leandrinho, também o outro lateral, os outros laterais, né? Que tem o Riquelme também no elenco e o Vitor Luiz. E o Leandrinho segue lá no Vasco, saiu informação dias atrás aí que o jogador poderia ir para o Dinamo de Kiev, que o clube ucraniano estaria muito interessado em contratar o lateral esquerdo do Vasco, que o Vasco não iria se opor a uma saída em caso de bons valores aí para o clube, né? Vamos ver se vai acontecer alguma possibilidade de saída do Leandrinho do Vasco, só que o que a gente sabe é que possivelmente ele estará entre os relacionados, e o Paulinho, que tem contrato se encerrando no fim dessa temporada,
muito possivelmente não deverá continuar no Vasco e a tendência é que ele fará aí seus últimos jogos nesse ano de 2025. Certamente aí o Vasco não deverá renovar o contrato com o jogador que pouquíssimo entrou em campo nessa temporada, né? Poucas vezes aí jogou, apesar de ser a temporada que ele mais atuou com a camisa do Vasco, mas já tem alguns meses que o Paulinho sequer entra em campo, né? Infelizmente aí o jogador perdeu muito espaço depois da gravíssima lesão que ele teve no início do ano passado, que praticamente acabou com a carreira do jogador. O atleta aí não conseguiu reencontrar o bom futebol de 2023 e agora vai ganhar, quem sabe, uma oportunidade de pelo menos ficar no banco de reservas nesse clássico diante do Botafogo, um clássico muito importante aí, onde o Vasco tem que vencer de qualquer maneira e torcemos aí para que esses jogadores, quem sabe, consigam ganhar alguns minutos, né? Principalmente se o Vasco estiver ganhando o jogo. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo tão importante. Na minha opinião, vai ser 2-1 Vasco, cara. Vai ser um jogo muito difícil, mas o Vasco vai conseguir vencer, vai vencer por 2-1 aí. Não vai ser nada fácil. Eu acredito que o Ryan e o Verratti farão os gols do Vasco. Bom, e já que a gente falou do Paulo Henrique que está fora do jogo diante do Botafogo hoje, jogador que foi convocado aí para a seleção brasileira, irá possivelmente desfalcar o Vasco no jogo do dia 19, quando o Vasco irá enfrentar o Grêmio após a pausa da data FIFA. Jogo fora de casa, muito importante. Um jogo aí, não sabemos se vai ser um jogo até certo ponto, um confronto direto, depende do que o Grêmio também fizer aí nessas rodadas, onde o Vasco também vai ter 2 jogos, né? Vai jogar contra o Botafogo e depois Juventude, e o Grêmio pode encostar no Vasco, dependendo da combinação de resultados, esse jogo se tornar muito mais importante do que é hoje. Só que, na minha opinião, o Vasco perde muito sem o Paulo Henrique, e principalmente também sem o Pumita Rodrigues, que foi confirmado na seleção do Uruguai, foi convocado também, e esses 2 jogadores podem ser problemas para o Vasco após a data FIFA, já que o amistoso do Brasil contra a Tunísia será no dia 18, lá na França, no estádio do Lille, e o PH, se jogar o jogo, certamente não estará em campo na partida contra o Grêmio. Não dará tempo, mesmo se ele ficar no banco de reservas, eu acredito que não dará tempo dele chegar ao Brasil para entrar em campo nesse jogo, e a mesma coisa o Pumita Rodrigues, cara. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Infelizmente, não temos outro lateral direito à disposição. O Paulinho, lesionado, né, jogador da base, né, teve uma boa oportunidade de entrar em campo naquele jogo contra o Fortaleza, depois da pausa para a data FIFA também, onde o PH foi convocado e o Pumita também. Ele teve uma lesão, não tivemos mais informações a respeito desse atleta, não sabemos como que está ele clinicamente, né, se ele vai ter alguma condição de jogo, se ele fez alguma cirurgia, ainda não foi divulgado nada. Mas assim que a gente tiver alguma informação, vamos trazer aqui no nosso canal. Mas aparentemente, para esse jogo contra o Grêmio, devemos ter uma improvisação por ali. Possivelmente o Tietê, né, que fez assim essa função no jogo contra o Fortaleza. E o Barros e o Hugo Moura jogando como volantes ali. O Hugo Moura acabou sendo expulso naquele jogo, infantilmente. E o PH vai ser um desfalque muito sério também no jogo de hoje. E claro, nesse jogo contra o Grêmio, e o Pumita, que seria seu substituto natural para o jogo contra o Grêmio, também foi convocado, né? Mas, de toda forma, desejamos sorte aos jogadores. Vamos acompanhar aqui o futebol, principalmente do Paulo Henrique, né? Vamos ver ali como que ele vai se sair nesses amistosos. Com certeza, um amistoso difícil, que é contra o Senegal. A Tunísia, bem mais ou menos, acho que é do nível da Coreia, até mais baixo que a Coreia. Foi aquele jogo lá com que o Brasil goleou a Coreia. Mas o Senegal é mais ou menos no nível do Japão, ou um pouquinho, um degrau abaixo do Japão. Acho que o Japão ainda está um pouco mais acima do Senegal, mas não deixa de ser um jogo muito difícil para a seleção brasileira. E será um bom teste para o Paulo Henrique, que foi convocado. E esperamos que ele esteja na lista final da Copa do Mundo, porque vale ressaltar que após essa pausa para a data FIFA, só vai ter convocação novamente para março, onde a seleção brasileira planeja fazer amistosos contra as seleções europeias. Ali podemos ter a França no meio, o Brasil está planejando um amistoso contra a França e o outro clube ainda, e a outra seleção ainda não foi confirmada. Mas se o PH conseguir se destacar nesses 2 próximos amistosos, tanto contra Senegal e Tunísia, certamente ele também estará na lista de março e, se Deus quiser, na lista final, que vai acontecer em maio para a Copa do Mundo. No fim de maio deverá acontecer a lista final da convocação da seleção brasileira. Quanto aos jogadores do Vasco que buscam seu espaço na seleção, eles só terão mais uma convocação aí, que será de março, antes da Copa do Mundo, para tentar buscar o seu lugar ao sol e, quem sabe, estar na lista final no fim de maio da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Caso do Léo Jardim, Coutinho e Ryan, que infelizmente
não foram convocados, né? Para mim é um absurdo o Ryan não estar na seleção, tá jogando muito mais que o Richarlison inclusive até perdeu o pênalti lá na Champions League, mas na minha opinião é uma injustiça muito grande ele não convocar o Ryan. O Ryan, na minha opinião, tá jogando mais até que o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá atualmente no Zenit. Foi péssimo na última data FIFA, muito ruim, muito péssimo mesmo, abaixo do que se esperava desse jogador. O Ryan poderia ser testado, um jogador jovem, promissor, já está habituado com seleção de base, ele era rei, mas infelizmente o Carlo Ancelotti não enxergou dessa forma e não convocou o jogador. A mesma coisa o Coutinho, você olha a convocação, não tem nenhum camisa 10, absurdo, né? A seleção brasileira, que sempre produziu ótimos camisas 10, não tem um meia de criação, e o Coutinho seria esse jogador. Não foi convocado por uma grande injustiça, na minha opinião. Ele teria que estar nessa lista. Dava tranquilamente para o Ancelotti deixar de lado algum outro atacante, que é uma pilha de atacantes convocados, e levar o Coutinho, né? Felizmente não fez assim. E para piorar ainda, o Hugo Souza foi convocado ao invés do Léo Jardim, cara. Já até falei aqui minha opinião algumas vezes sobre esse Hugo Souza, meu amigo. Para mim não é goleiro nem para time grande. Nem para time grande é, quiçá, para a seleção brasileira que está sendo convocado, né? Infelizmente, essa é a situação. O Carlo Ancelotti errou, na minha opinião, errou muito feio na lista de convocação da seleção brasileira. Levou o zagueiro aposentado que está no Flamengo, o zagueiro Danilo, horroroso, não tinha nem que estar na seleção. Robert Renan joga muito mais. Com certeza foi uma lista que desagradou a 99% dos brasileiros, né? Gostei do PH, lógico, merecia, tem que ser titular, é mais jogador do que o Wesley da Roma e, na minha opinião, tem que ser titular nesse jogo e desejamos sorte ao PH. Comenta aí o que você espera também do Paulo Henrique na seleção brasileira e o Pumita na seleção uruguaia. Bom, e já que a gente falou aí do confronto que o Vasco terá contra o Grêmio, no dia 19, a CBF detalhou as rodadas desse mês de novembro. O Vasco vai ter pela frente aí, após a pausa da data FIFA, após o jogo contra o Juventude, o Vasco vai ficar 11 dias sem entrar em campo e vai enfrentar o Grêmio no dia 19, às 9h30 da noite, fora de casa, na Arena do Grêmio, jogo com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. Na 35ª rodada, vamos enfrentar o Bahia fora de casa, 2 jogos seguidos fora de casa, complicadíssimos para o Vasco. Também um confronto direto aí, acho que o Bahia tá brigando até pro G4, meu amigo, para falar a verdade. Acho que o Bahia já está na pré-Libertadores no mínimo. É um confronto importante, jogo fora de casa, na Fonte Nova, será no dia 23 de novembro, também com transmissão da Rede Globo e do Premier Clubes, e será no domingo, às 4 horas da tarde. E o Vasco fecha no mês de novembro, enfrentando o Internacional em São Januário, no dia 28, às 7h30 da noite, com transmissão somente do Amazon Prime Video. Esse é o calendário do Vasco para esse mês de novembro, além, claro, do jogo de hoje contra o Botafogo e de sábado contra o Juventude. Comenta aí se você acredita que o Vasco fará uma boa recomposição depois de perder o jogo para o São Paulo. Quantos pontos você acha que dá para fazer nesses jogos aí? Para mim é muito complicado, Grêmio e Bahia, mas visivelmente dá para ganhar ponto hoje contra o Botafogo, ganhar do Juventude, amassar o Juventude de São Januário e amassar o Internacional, que para mim é o segundo jogo mais fácil depois desse jogo contra o Juventude nesse mês de novembro. Comenta aí quantos pontos você acredita que o Vascão fará nessa sequência de jogos. Bom, e agora vamos falar do mercado, cara. Tivemos atualizações importantes envolvendo contratação e também a saída do Ryan. Primeiramente, quanto ao Ryan, segundo as informações do Colina em Foco, lá do canal do Joel Silva, ele trouxe a informação que o Valquimar, pai do Ryan, esteve na Europa conhecendo clubes interessados na joia vascaína. Vale ressaltar que os últimos 2 clubes que demonstraram interesse no jogador foram Milan e também Arsenal. Inclusive, nenhum dos dois fez proposta oficial ainda ao Vasco, só que o Milan teria sinalizado com a possibilidade de contratar o jogador por até 249 milhões de reais. E não sabemos se o clube rossoneiro, o clube italiano, fez uma proposta oficial ao Vasco já para contratar o jogador em janeiro. O Arsenal monitorou o jogador, acho que mandou olheiros para acompanhar jogos do Vasco lá em São Januário e não sabemos se fez uma proposta oficial também para contratar o Ryan. O que a gente sabe é que essas informações atualizadas que saíram agora há pouco é de que o pai do jogador esteve na Europa no último mês conhecendo instalações e clubes interessados no atleta. O Vasco, por sua vez, já estuda uma possibilidade de renovar o contrato do jogador para valorizar e aumentar sua multa rescisória, atualmente fixada em 40 milhões de euros. O Vasco deseja colocar algo em torno de 60 a 70 milhões de euros como multa rescisória
para a saída do Ryan e do Vasco, né? Se algum clube quiser comprar ele, terá que pagar a multa rescisória ou chegar perto dos valores da multa para que o Vasco venda o jogador. Além do mais, informação que foi trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa minutos antes do jogo contra o São Paulo era de que o Vasco estaria considerando dar uma altíssima valorização salarial ao atleta, que poderia chegar perto de 1 milhão mensalmente aí para o jogador a partir do ano que vem. O Vasco conta com a possibilidade de renovar o contrato dele por mais tempo para que ele fique no Vasco, jogue a próxima Copa do Mundo como jogador do Vasco e que, claro, se o Vasco for para a Libertadores, o Ryan faça parte do projeto Vasco na Libertadores aí, que seja um jogador importante, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente sabe hoje, as informações mais concretas, é de que Milan e Arsenal estariam interessados no jogador, só que não fizeram proposta. Foram os dois últimos clubes interessados, além de Porto, Tottenham, diversos outros clubes que demonstraram interesse no jogador, Barcelona, só que nenhum fez proposta oficial. Um que fez foi o Porto, né? Só que o Vasco acabou recusando a proposta do Porto, né? Também dias atrás saiu uma notícia que teve uma proposta na casa de 27 milhões de euros, o Vasco acabou recusando, não vou me recordar qual foi o clube, mas o Vasco não quer vender o jogador por esses valores, menos de 40 milhões de euros o Vasco não vende o Ryan. Eu acho que o valor mínimo realmente é 40 milhões de euros para cima, né? O Vasco não vai vender o jogador menos que isso. Bom, e também tivemos uma novidade envolvendo uma possível contratação para 2026, né? O Vasco segue monitorando o mercado, né? Buscando nomes, já fazendo seu planejamento, já que a temporada inicia em janeiro e o Vasco tem que correr contra o tempo para buscar nomes interessantes e reforçar a equipe, né? O Admar Lopes é o grande responsável por contratações, juntamente, claro, com o presidente Pedrinho e o Felipe Maestro. Esses três profissionais já devem estar mapeando o mercado, traçando nomes importantes, né? E nos últimos dias foi especulado novamente o nome do atacante, meio atacante Martin Orreda, que está atualmente no Orlando City, lá dos Estados Unidos. E essa informação foi trazida aí por jornalistas vascaínos e foi apurada pelo jornalista Jorge Nicola. Ele trouxe hoje essa apuração e disse que o jogador dificilmente deixará o Orlando City para reforçar algum clube brasileiro, já que não teria existido nenhum tipo de contato, tanto do Vasco e de qualquer outro clube, para contratar esse jogador. O Vasco anteriormente tentou contratar ele temporadas passadas, antes dele ir para a MLS, onde ele estava jogando no Godoy Cruz, lá da Argentina. É um jogador que, segundo as informações do Jorge Nicola, que entrou em contato com a diretoria do Orlando City, o pessoal do Orlando City trata ele como o segundo melhor meia da competição, como o segundo melhor camisa 10, só atrás do Lionel Messi, pelos números absurdos que o jogador fez em 40 jogos, aproximadamente 40 jogos, ele fez 20 gols. Número muito alto aí para um jogador que atua como camisa 10, né? E certamente aí pode ter chamado a atenção de alguns clubes, só que essa listagem de clubes não tem o Vasco, segundo as informações do Jorge Nicola, meio que desmentindo informações trazidas por jornalistas vascaínos, né? Eu até mesmo procurei aqui, desconheço totalmente o interesse do Vasco realmente nesse jogador, me aprofundei mais, é um jogador muito interessante, só que ele é um jogador caro, um jogador que está se destacando na MLS, inclusive clubes do México, que tem muito mais dinheiro que a maioria dos clubes aqui no Brasil, não conseguiu contratá-lo, né? Como, por exemplo, a América do México, que, na minha opinião, é um dos maiores clubes mais poderosos da América, não somente na América do Norte, mas contando aqui também os clubes brasileiros. A América do México é uma potência mundial, não conseguiu contratar esse jogador. Aqui, anteriormente, o Grêmio também tentou contratar ele sem sucesso. Comenta aí se você acha o Martin Orreda um bom nome aí para compor o elenco do Vasco na próxima temporada. Com certeza, se o Vasco tiver algum interesse realmente nesse jogador, terá que fazer um alto investimento, já que por empréstimo e de graça, claramente não vai conseguir contratar. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar de mais um lançamento da capa, né? A gente trouxe essa semana a informação aí que a capa fez um lançamento de 25 anos da camisa Combat 2000, que teve o Cissé, ex-jogador da seleção francesa, ex-jogador do Liverpool, e por aí vai, como modelo. Essa camisa será utilizada em apenas um jogo comemorativo aí pelo Vasco. Não sabemos qual jogo será, mas o que a gente sabe é que vai ter que ser nessa temporada, já que em janeiro a Nike vem aí. Só que tivemos uma outra novidade. A capa prepara um kit com chave de ouro aí para fechar a sua saída do Vasco. Um kit que vai trazer a camisa de 1995, a primeira camisa feita pela capa na história para o Vasco, como uma edição limitada, juntamente aí com um livro de capa dura, com histórias de suas passagens aí pelo Vasco, né? História da capa pelo nosso clube. Essa é uma camisa que também pode ser muito esperada pelo torcedor, já que ela não se encontra facilmente assim para comprar no mercado, né? E com certeza a gente torce para que venha um produto muito bonito, assim como veio a camisa de 97, a de 98. Eu não gostei muito da de 98, não. Achei bem diferente mesmo do modelo
original lá do título da Libertadores, tanto que eu nem adquiri esse produto. Gostei muito da de 97, essa lá do Edmundo, com a assinatura do Edmundo, eu comprei. Gostei muito do kit, eu comprei o kit completo e certamente também vou adquirir esse kit da camisa de 95, que é uma camisa que eu não tenho na minha coleção, nem a preta e nem a branca. Tomara que venha a preta, né? Acho muito bonita aquela camisa, a primeira camisa feita pela Capa aí para o Vascão. Esse será o fechamento, a saída, fechando com chave de ouro a parceria Vasco e Capa, porque nos próximos 7 anos, no mínimo, vamos ter aí a Nike patrocinando nosso clube em janeiro. O anúncio oficial deverá ser confirmado, ou até mesmo no fim desse ano, em janeiro, a Nike já trará os uniformes 1 e 2 para o Vasco para a temporada. Comenta aí o que você espera desse lançamento da Capa, muito esperado aí também pelo torcedor, que com certeza vai esgotar aí na época do Natal, né? Comenta aí qual a sua expectativa com esse fim da Capa e também com a chegada da Nike.